Vamos falar agora sobre o IOF. Isso porque a Conexis Brasil Digital, que é a Associação das Operadoras de Telefonia, se manifestou, dizendo que acompanha com preocupação as discussões sobre o aumento das alíquotas do imposto. Segundo a entidade, ao elevar o custo do crédito, o aumento do IOF acaba comprometendo a capacidade de investimento e geração de empregos da economia brasileira. Para falar mais sobre esse assunto, eu chamo agora o Marcos Ferrari, ele que é presidente da Conexis. Muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde para você, Marcos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Débora. Nós que agradecemos. Marcos, vamos lá, né? A Conexis afirma que esse aumento do IOF compromete, né, o processo de expansão, principalmente, da conectividade do país. De que forma, exatamente, esse encarecimento do crédito afeta esses investimentos em infraestrutura, especialmente em 5G e também investimento em conexão de fibra nesse momento? Esses são os principais riscos, né? Ou seja, de queda de investimento nesses dois setores? Então, o setor de telecomunicações ele vem numa expansão muito rápida com a conectividade 5G e a banda larga fixa. Boa parte dessa atividade depende do crédito. Esse aumento do IOF, né, que em termos de PIB, né, quando a gente coloca o total de IOF arrecadado em proporção do PIB, é quase que dobrar. A gente sai mais ou menos 0,6 por ali até em torno de 1%. Esse aumento significará, obviamente, um aumento do crédito e as atividades de expansão da conectividade, que dependem do crédito, obviamente serão afetadas. O que nós defendemos é que haja sempre um diálogo entre os poderes, para que haja, de fato, uma forma equilibrada, coordenada, dialogada, para que todos os problemas fiscais do país possam ser resolvidos pelos instrumentos corretos. O IOF ele tem uma função que é basicamente regulatória, é para gerar um incentivo ou desincentivo a uma atividade ou outra, e não uma função arrecadatória. Da maneira que foi feita, ficou patente que é uma distorção do instrumento, né? O IOF não tem uma função arrecadatória, uma função regulatória. Nós entendemos que existem outros mecanismos que podem ajudar, né, a questão fiscal do país, mas menos essa, porque essa realmente entendemos que foi equivocada, por mais que nós entendamos que seja, do ponto de vista técnico, ter uma necessidade de indicar uma fonte de receita no curto prazo, acredito que o IOF não foi um bom caminho. Bom, ainda pensando, né, nos impactos para o setor, bom, o Brasil é hoje um dos países, se a gente para poder pensar, né, Marcos, isso não é novidade, com a maior carga tributária, né? Isso já é fato mesmo, a gente conseguindo destravar a reforma tributária, ainda é uma das maiores taxas. O senhor acredita que esse setor atinge um ponto de exaustão tributária nesse momento, ou seja, que essa situação atinge um ponto de exaustão tributária nesse momento, esse novo aumento do IOF, mais há risco, na tua visão, de uma retração de investimento ou aumento de tarifas para o consumidor? E eu te pergunto isso porque, de alguma forma, essas companhias têm esse custo, alguns custos não têm como simplesmente serem evitados, né? Isso pode ser repassado para a ponta final? Débora, o setor de telecomunicações ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, aqui no Brasil, né? A carga tributária do Brasil já é extremamente elevada, né? Quando a gente pega todos os tributos arrecadados, coloca uma proporção do PIB, nós temos aí uma das maiores cargas tributárias do mundo. Quando a gente faz recorte para o setor de telecomunicações, também temos a maior carga tributária do mundo. A nossa carga tributária hoje está em torno de 30%. Quando a gente pega a média dos países que mais têm acesso à banda larga móvel, né, o 4G, o 5G, tem 13%. Então, a nossa carga tributária hoje já é mais de 2 vezes maior do que a média mundial. Com esse aumento do IOF, certamente haverá um crescimento do crédito, o que vai encarecer toda a cadeia produtiva do setor de telecomunicações e certamente vai ter algum impacto na ponta, né, para o consumidor. O que nós sempre
tentamos, né, e procuramos dialogar com o governo para usar outras medidas que não onerem o setor de telecomunicações. A reforma tributária, que foi realizada no ano passado, ela aponta para um caminho, que é justamente racionalizar toda a complexidade tributária que há no país, porém, o IOF vem no sentido contrário. Então, ao mesmo tempo, né, que o governo propôs e foi exitoso, e nós apoiamos uma reforma tributária ampla, no ano seguinte traz justamente uma medida contrária ao que ele propôs anteriormente, né, cujo impacto vai ser automaticamente um aumento da carga tributária. Então, nós entendemos que, para avançar a conectividade, que está avançando bem, Débora, isso é bastante importante deixar claro, que o 5G, por exemplo, já está muito além das metas previstas pela Anatel, né? A banda larga fixa tem avançado bastante em toda a sociedade. Hoje, mais de 90% dos usuários já tem uma banda larga fixa, né? O 5G já atingiu aproximadamente 40 milhões de pessoas, o dobro equivalente ao mesmo período da época do 4G. Então, a conectividade está avançando, as pessoas querem cada vez mais ficarem conectadas. Nós entendemos que há outras medidas, né? Por exemplo, existe um gasto tributário muito elevado no país, a Receita tem aí uma estimativa em torno de 550 bilhões. Ontem saiu uma reportagem falando que a Fazenda fala que é em torno de 800 bilhões. Entendemos que para fazer um corte nos gastos tributários é difícil do ponto de vista individual, porque existe uma economia política por trás de gastos tributários, mas, obviamente, que nesse processo de negociação entre o Executivo e o Legislativo, um corte pequeno e linear em todos os gastos tributários teria um impacto equivalente ao aumento do IOF. Então, um corte de 5%, de 8%, linear para todos os gastos tributários, seria uma contribuição da sociedade, dos setores beneficiados por esses gastos tributários, em prol de um equilíbrio fiscal, né? Existe também uma fronteira de atividades não produtivas que tem uma baixíssima tributação, que poderia ser algo de uma tributação um pouco mais contundente. Então, a gente coloca ali a fronteira tecnológica digital, né, aqueles serviços que exploram as redes de telecomunicações para ter receitas digitais. Então, a gente está falando das bets, né, da bitcoins, big techs, são setores que não têm uma atividade produtiva, né? Ou seja, é diferente de setores como automobilístico, telecomunicações, e por aí vai, né? Setor elétrico, é diferente, né? Esses setores não têm uma atividade produtiva na ponta, que gera emprego, que gera renda. Então, esses setores têm uma grande receita, têm uma grande participação na economia, mas têm uma baixa tributação equivalente aos setores produtivos. Então, entendemos que também o governo pode olhar para esses setores como uma maneira de, vamos dizer assim, de aumentar a arrecadação tributária. Lembrando, tá? Que esse não deveria ser o objetivo principal do governo. Nós entendemos que o objetivo principal do governo, do legislativo e do judiciário é conter o aumento de despesa. O que nós estamos vivenciando hoje é um crescimento bastante preocupante das despesas obrigatórias. Então, o pacto entre os três poderes poderia ser muito bem-vindo para evitar que essas despesas cresçam mais ainda. Bom, pensando também, né, Marcos, que a gente tem sempre um discurso de inclusão, né, do próprio governo, quando a gente está falando de aumentar IOF, afetando, assim, inclusive investimentos de determinados setores, a gente também pode estar colocando em risco essa questão do esforço de inclusão digital que o país tem, né, há alguns anos tentado colocar na prática, principalmente as políticas públicas associadas a isso. A gente tem um país de dimensões continentais e que a gente sabe que determinadas regiões, né, periferias, zonas rurais, essas todas ficam comprometidas quando se trata de questão de conectividade. Até que ponto essas regiões que são mais afetadas também podem acabar sendo prejudicadas de uma maneira indiretamente como essa do aumento do IOF? A política do Ministério das Comunicações é justamente permitir uma ampla inclusão digital. Todas as medidas que o Ministério das Comunicações tomou até recentemente
vão na linha de aumentar a inclusão digital. Nós, como setor de telecomunicações, apoiamos essas medidas. Tá? Há outras medidas em curso também que justamente permite essa inclusão digital. Então, por exemplo, o Ministério da Educação está fazendo um grande esforço para conectar as escolas. Tá? Essas políticas permitem que mais pessoas possam ter um acesso de qualidade à internet. Esse encarecimento do crédito via o IOF vai justamente pegar aquelas empresas que precisam do crédito para expandir a conectividade. Então, o que eu posso chegar como conclusão nesse ponto, que novamente é uma medida contraproducente aos objetivos do governo. Né? Por um lado, ele quer aumentar a inclusão digital e nós apoiamos isso, nós estamos conectando milhares de escolas em todo o Brasil, conectando UBSs. Por outro lado, essa medida ela vem ao contrário, porque ela encarece o crédito. Então, aquelas empresas que dependem do crédito para expandir a conectividade ficaram prejudicadas. E, ao final, né, a cadeia final de todo esse processo, o mais prejudicado vai ser, obviamente, o cidadão, que precisa de ter essa conectividade para fazer a sua inclusão. Né? E eu sempre gosto de enfatizar que a inclusão digital é o caminho mais curto para incluir as pessoas do ponto de vista social, porque tem acesso à educação, à saúde, a conteúdo, à segurança pública, diversos outros serviços que, vamos dizer assim, a maneira digital, né, a economia digital, leva com muito mais rapidez. Sem dúvida alguma que esse aumento do IOF pode prejudicar essa população que tanto precisa de ficar mais conectada. E vocês estão pensando de alguma maneira de judicializar essa situação do IOF para o setor, né? Tem alguns determinados setores que já estão falando em fazer isso. Eu quero saber se vocês também estão considerando seguir esse caminho de judicialização como outras entidades, ou vocês acreditam que a gente tem realmente condições de fazer uma reversão dessa situação do IOF no Congresso? Nós defendemos sempre, Débora, o diálogo. Nós vamos buscar o diálogo, estamos dialogando com o governo, estamos dialogando com o nosso ministério, dialogando com o Ministério da Fazenda, com os parlamentares, justamente para que possamos contribuir enquanto setor relevante na economia. Né? É o setor que tem maior capilaridade da economia devido à sua ampla penetração na sociedade, seja por meio dos smartphones, pelos celulares, pela banda larga fixa. Essa capacidade, esse poder que o setor de telecomunicações tem, pode ser usado para melhorar o diálogo sobre a situação fiscal do país. Né? A ação judicial, vou dizer assim, é o último recurso depois de esgotados todos os instrumentos de diálogo. Nós ainda não chegamos nesse ponto, entendemos que o diálogo ele é produtivo, nós estamos dialogando, tentando mostrar alternativas para o governo, para o executivo, para que eles para o governo, para o legislativo, para que ali tenha, né, um leque de medidas para justamente passar por esse momento que entendemos, né, o governo tem uma meta fiscal para cumprir, porém, eu acho que o aumento do IOF não foi um caminho adequado. Existem outros instrumentos, nós estamos dispostos a dialogar e apresentar propostas para o Ministério da Fazenda e para o Congresso também, para que possamos discutir e melhorar o diálogo em relação ao assunto. Perfeito. Marcos, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Marcos Ferrari, presidente da Conexis. Bem-vindo sempre por aqui. Marcos, até uma próxima. Obrigado, Débora. Fica à disposição. Até mais.